Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma realização do canal UFG Oficial. Aproveitem para se inscrever e para ativar as notificações. Nós daremos início agora a uma conversa sobre a importância de pensar o direito penal a partir do direito achado na rua e da criminologia crítica. É importante enfatizar que esse evento é promovido pelo Grupo Goiano de Criminologia, o CRIMIDEA, e pela Regional Goiás. Bom, o CRIMIDEA é um grupo que, neste ano de 2020, está completando 11 anos de existência, né? Então, o Grupo Goiano de Criminologia, apelidado CRIMIDEA, é um grupo de pesquisa e extensão sediado na Regional Goiás, da UFG, que atua aí intervindo na prática penal, da execução penal, do sistema penal e do direito penal regionalmente, desde já de 2009, né, com referências na criminologia crítica e no direito achado na rua. Daí o tema escolhido para esse evento de hoje. Caso vocês ainda não conheçam o grupo ou ainda não tenham visitado a nossa bio lá no @crimideia, estão convidados oficialmente agora a nos visitar e conhecer mais sobre os eventos que a gente realiza, sobre os assuntos que a gente discute e sobre as ações de extensão que a gente realiza, inclusive agora nesses tempos de pandemia, né? Continuamos atuando e continuamos realizando as nossas ações. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o professor Alexandre Bernardino Costa, que é professor associado da Faculdade de Direito da UNB. Não está aqui por acaso, né? É representante precursor da Escola do Direito Achado na Rua no Brasil, né? Líder do grupo de pesquisa Direito Achado na Rua, professor da pós-graduação de Direitos Humanos da UNB, membro fundador do IPDMS e da ABDJ. Então, não tem como a gente estar mais bem amparado nesse sentido, né? De construir com vocês porque o CRIMIDEA é fundamentado nessa escola, né, do direito achado na rua, porque ele existe e porque ele funciona assim. A live vai consistir, então, numa conversa entre o professor Alexandre e eu, professora Fernanda Rezec, uma das coordenadoras do Grupo Goiano de Criminologia, professor Alan Hahnemann coordena esse grupo junto comigo, e o chat vai estar aí à disposição para vocês, ok? Então, professor Alexandre, seja bem-vindo. Eu já vou passar, sem delongas, a palavra para você. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Fernanda. Sem grandes formalidades, eu vou agradecer, sem grandes formalidades, porque eu me sinto em casa quando eu falo da UFG, né? Eu tenho uma relação muito forte, acho que a UNB e a UFG são universidades irmãs, temos que promover essa aproximação sempre. E eu, pessoalmente, tenho uma relação muito forte com a Federal de Goiás, campus Goiânia e campus Goiás, sobretudo, né? A Fernanda foi me orientando, o Eduardo Gonçalves foi me orientando, o Zé do Carmo foi me orientando, o Vladimir foi me orientando, todos orientandos de doutorado, o Eduardinho foi orientando de mestrado também. Então, é uma responsabilidade, né, estar aqui junto a vocês, conversando sobre direito achado na rua e as perspectivas da teoria crítica do direito penal e da criminologia no grupo de pesquisa, Grupo Goiano de Criminologia, né, o CRIMIDEA. Feita esse acolhimento, né, que eu me sinto muito acolhido em Goiás, é muito estranho ficar falando no computador, né, porque é muito melhor a gente ir a Goiânia e depois tomar um chopp e confraternizar com os amigos, mas, infelizmente, esses tempos de pandemia não estão possibilitando, então vamos tentar fazer uma retrospectiva da trajetória do direito achado na rua, para vincular as possibilidades de reflexão com a criminologia crítica, com os tempos atuais, né? A gente está vivendo uma pandemia, né?
e essa pandemia gera consequências muito fortes em todo o campo do direito, e ao direito penal e à criminologia, eu acredito que bastante fortemente, porque a gente tem, por exemplo, uma incidência fortíssima de casos de Covid nos presídios e um comportamento judicial, né, desastroso em relação ao acolhimento desses detentos, e uma repenalização, inclusive com pena de morte agora, quando você não concede a liberdade em situações que você poderia conceder a liberdade para pessoas que deveriam conceder. Mas isso já é um outro item da pauta, mais para frente. Eu queria começar falando de Roberto Lira Filho, que foi o cara que deu origem ao direito achado na rua, né? Não deu esse nome, ele criou, na realidade, a nova escola jurídica brasileira. Na década de 80, Roberto Lira Filho era um professor da Universidade de Brasília. Ele tinha uma militância política, né, bastante forte, tinha uma sofisticação intelectual muito grande, e era um pensador marxista de um viés bastante avançado para a época, né? Não sei se vocês têm conhecimento, eu não sei a idade dos ouvintes, e a inserção dos ouvintes no pensamento da teoria crítica e do marxismo, mas, à época, o pensamento marxista ele era marcado por um pensamento que a gente chamaria de ortodoxo. A ortodoxia estaria na pré-determinação da economia como infraestrutura para uma superestrutura jurídica que era determinada por esse campo econômico. O Lira Filho ele vai trabalhar de uma forma completamente distinta. O campo do direito é um campo que tem uma autonomia relativa, o campo do direito é um campo que também determina a economia, e é fundamental para que a gente compreenda os processos sociais de modificação e manutenção dos privilégios e das relações de classe e das relações dos grupos sociais. Para que a gente compreenda tudo isso, é necessário que a gente compreenda o direito, né? O livro mais conhecido do Roberto Lira Filho, ele faleceu antes de construir uma obra mais completa, é esse aqui, é o livrinho, né, do que é direito, da coleção Primeiros Passos. Ele está acessível, né, na internet. Ele é um livro bastante denso, apesar de ser nos primeiros passos, e ele é muito relevante. Ele desenvolve 3 esquemas básicos de explicação do direito. Ele tem o chamado esquema C, que tem 9 a 10 itens de explicação do direito, de formas de composição do direito. O Lira tinha uma compreensão que eles vão chamar de humanismo dialético, que é a base do pensamento jurídico para ele. Os direitos humanos estão na base do pensamento do Lira Filho, ou seja, não se constrói o pensamento do direito sem pensar em direitos humanos. A construção histórica dos direitos humanos é fundamental para que a gente pense na própria concepção de direito, né? Se a gente tem uma construção do direito em todos os campos sociais, em todas as esferas sociais e no mundo inteiro, a gente pode designar isso como direitos humanos. É lógico que os direitos humanos também são relativos, né? Os direitos humanos também são condicionados, podem ser utilizados para oprimir, mas os direitos humanos, como construção emancipatória, é a possibilidade que o Lira Filho coloca para fundamentar esse direito que ele coloca como uma legítima organização da liberdade, né? Para sintetizar o pensamento do Lira, o direito seria a legítima organização da liberdade, né? Legítima organização social da liberdade, ou seja, o direito não se organiza nos palácios, ele se organiza na sociedade. Não é à toa que ele utilizou uma expressão de Marx, né, que dizia que Kant e Fichte buscavam a verdade no mundo da lua, eu prefiro as coisas que eu posso encontrar aqui no meio da rua, e ele se apropriou disso, falou muito sobre isso, falando sobre direito, e o professor Zé Geraldo Souza Júnior se apropriou disso e criou a chamada corrente do direito achado na rua. Essa corrente do direito achado na rua surgiu a partir de uma demanda do Departamento de Educação à Distância da Universidade de Brasília, na década de 80, e de uma demanda da Associação Nacional dos Advogados Populares, né? O que a gente vai chamar hoje essa associação existe, mas se chama de Rede Nacional de Advogados Populares, RENAP, né? O Alan faz parte, né, dessa rede, muito fortemente, tem uma representação forte nessa rede. Essa rede é muito, muito importante para a articulação dos advogados militantes que são vinculados a movimentos sociais, né? E a demanda que surgiu a partir desse grupo de advogados para criar um volume que desse uma pauta
para poder ter um sul, não um norte, para poder ter um sul, para poder seguir na construção do direito, né? Nessa época, em 87, surge, então, o primeiro volume do Direito Achado na Rua, né? Antes disso, o Lira Filho escreveu muitas coisas esparsas, que foram escritas em revistas e foram escritas em fascículos. Infelizmente, a gente não tem uma obra bem acabada. Vários textos são encontrados na internet. Por que estudar direito hoje? Problemas atuais do ensino jurídico, razões da defesa do direito, pesquisa em que direito, constituinte à reforma universitária. São todos os textos do professor Roberto Lira Filho que foram publicados sob a forma de opúsculo. E tem a revista Direito e Avesso, que estava aqui, mas foi parar já não sei aonde, aqui, que foi publicada à época, e o professor De Geraldo era um dos responsáveis por essa publicação. Eu tenho alguns dos exemplares, né, que são relíquias, né, mas que se divulgava esse pensamento, inclusive o artigo do Lira aqui, do humanismo dialético. E esse pensamento de teoria crítica, ele surgiu numa determinada ambiência. Eu vou já falar mais sobre o direito achado na rua e como é que ele se desenvolveu nos fascículos. Mas ele surgiu numa determinada ambiência, que era o período de abertura. Já havia um movimento de abertura, mas nós ainda estávamos na ditadura. Ainda vigia a ditadura na América Latina toda, e o direito era usado de forma opressora. Não é à toa que o professor Roberto Lira Filho constrói o direito com o conceito de direito e antidireito, né? O direito estatal não é necessariamente o direito. O direito ele é construído na sociedade, e o direito construído na sociedade ele pode, inclusive, ir contra o direito estatal, que o direito estatal pode inclusive, constituir antidireito. E era o que havia na ditadura. Se você for pensar, por exemplo, no AI-5, no ato institucional número 5 da ditadura que foi feito em 1968, que tem alguns bobos que querem ressuscitar aí, ele, na realidade, era um ato que suprimia direitos, estabelecia uma ordem autoritária mais recrudescida ainda que o golpe de 64, suprimia habeas corpus, caçava direitos, né, e não dava para dizer que isso era direito. Então, o professor Roberto Lira Filho desenvolve uma teoria onde ele compreende todo o direito que se expressa como opressão, do ponto de vista da nossa teoria, ele não é direito, ele é antidireito. Só é direito aquilo que se manifesta como manifestação social e construção social da legítima organização social da liberdade. Ou seja, só a afirmação da liberdade pode fazer isso. E a gente vai ter critérios para poder aferir isso. E os critérios são a organização social no seu movimento emancipatório. Porque não vai ser o pensador que vai ser a vanguarda para dizer que tal ou qual movimento constrói a liberdade. São os movimentos sociais que, autonomamente, a sua construção de emancipação, vão dizer o que é liberdade. Porque se a gente esperar os pensadores para dizerem que o movimento LGBT tem direito ao casamento homoafetivo, a gente ia aguardar muito até o Supremo reconhecer. Foi necessário que o movimento LGBT fosse às ruas e reivindicasse esse direito. Se a gente fosse esperar os homens reconhecerem o direito das mulheres votarem, a gente ia ter as mulheres sem voto até os dias de hoje, né? Foi necessário que as mulheres afirmassem esse direito que não era reconhecido em lei. Inclusive direitos que eram reconhecidos, eram tidos como crimes, né? Que a gente tinha, por exemplo, a greve como crime no início da organização do movimento sindical, no início do século XX. E várias pessoas morreram e foram presas por conta do exercício do direito de greve, né? É só você assistir o clássico do Émile Zola, Germinal, que é um filme que trata sobre esse direito de greve iniciado, né, nas minas de carvão na França, mas isso aconteceu no Brasil também, no início das indústrias no Brasil, no século XX, início do século XX, em São Paulo, por exemplo, onde a repressão aos trabalhadores, quando eles queriam paralisar, era enorme. E era contra o direito estatal, estabelecendo um direito de afirmação da liberdade sindical que não existia ainda, né? Então, a gente tem, na realidade, a disputa por esse direito e a afirmação do direito emancipatório por parte
da nossa corrente de pensamento, da nossa corrente, que é uma corrente teórico-prática. A gente não isola a teoria, a gente associa o direito a uma prática social, que é feita pelos movimentos sociais e na universidade pela extensão universitária junto com a pesquisa. A gente não dissocia a extensão universitária da pesquisa. Por isso a assessoria jurídica popular é tão importante, a assessoria jurídica universitária é tão relevante. Por isso que o movimento de mulheres, por exemplo, nas promotoras legais populares que existe em Brasília, é tão relevante para a nossa extensão universitária. Por isso que vários movimentos por moradia, por exemplo, que ocorreram em Brasília, como esse aqui, que foi numa comunidade chamada Telebrasília, que a gente deu assessoria jurídica a eles, que era protagonista nesse movimento de luta por moradia, ela fazia... a gente reconhece esse movimento, mas a gente não diz para eles o que eles devem fazer. Eles já sabem o que fazer. E a gente se associa a esse movimento para poder construir, teórica e praticamente, esse direito. Então, esse primeiro volume, que foi demanda dos movimentos de advogados populares, ele surge na década de 80, em 87, para ser mais exato, nesse volume marronzinho, que é o clássico do direito achado na rua. Depois ele sai em segunda, terceira edição. Eu tenho outras edições aqui, no mesmo volume, e ele acabou sendo um sucesso de bilheteria, né? Ele acabou tendo um sucesso de crítica e de público, porque havia uma demanda por um material que fosse acessível às pessoas comuns e fosse acessível aos estudantes de direito. Os estudantes de direito estavam enfadados com os códigos empoeirados, com os manuais empoeirados, e com uma repetição de um arremedo de Kelsen, que se reproduzia à época. Não era o próprio Kelsen, era um arremedo de Kelsen. E manuais que reproduziam uma lenga-lenga que legitimava o regime vigente e legitimava o autoritarismo vigente. E a gente estava numa época de abertura. Então, os textos críticos que estão aqui colocados nesse volume, tem, por exemplo, um texto clássico do Luiz Alberto Vará, chamado Senso Comum Teórico dos Juristas, né? O professor Luiz Alberto Vará foi um professor de teoria do direito argentino-brasileiro, que se estabeleceu em Santa Catarina e acabou aposentando aqui na Universidade de Brasília, foi orientador do professor Zé Geraldo, da tese de doutorado, e ele construiu esse conceito, senso comum teórico dos juristas, para explicar como é que se aplica o direito a partir de um fundamento não teórico, muito sofisticado, mas de um fundamento teórico que se reproduz, né, na prática do direito, como se fosse um jabá de senso comum, teoria e algumas práticas que são estabelecidas, que faz com que o operador jurídico sobreviva nessa prática do dia a dia, mas que legitima processos de dominação na sociedade. No direito penal, a gente vê muito isso, né? Nesse mesmo volume tem um texto clássico do Boaventura de Souza Santos sobre a primeira pesquisa dele, que foi na favela do Jacarezinho, sobre Passárgada, sobre o pluralismo jurídico, que é um outro ponto importante na nossa teoria, na teoria do direito achado na rua, que a gente reconhece como necessário, porque o ordenamento jurídico ele não está previsto só no ordenamento jurídico estatal. O direito não se faz só no direito estatal, ele se faz na sociedade e se faz em vários âmbitos. Então, ele se faz pluralmente na sociedade. Hoje em dia, a gente tem o reconhecimento desse pluralismo, por exemplo, nas constituições da América Latina, que reconhece a pluralidade de ordenamentos indígenas que são incorporados ao direito constitucional. Mas aqui no Brasil, a gente ainda tem dificuldade na teoria do direito para reconhecer a pluralidade de ordenamentos que existem na nossa sociedade e que na sua auto-organização emancipatória e afirmando a liberdade, pode ter o reconhecimento de direitos. Na época, não deixava de ser relevante, como é relevante hoje, o direito do trabalho, né? O direito do trabalho, que foi objeto da nossa reforma e sofre ataques o tempo inteiro, foi objeto do segundo volume, que o professor Zé Geraldo organizou junto com o professor Roberto Aguiar, que é outro importante autor, relevantíssimo autor de teoria crítica do direito, que tem 2 livros clássicos, que é um Direito, Poder e Opressão, e o outro é Justiça, uma abordagem dialética, né, que foi reitor da UNB também, com o professor Zé Geraldo. Eu tive a sorte de trabalhar com ele faleceu, infelizmente, ano passado. O professor Roberto Aguiar foi muito relevante, teve essa participação no direito achado na rua, e nesse volume, nessa organização desse volume do direito ao trabalho, do direito do trabalho. Tem a participação do Tarso Genro, que era um advogado trabalhista relevante à época, e vários advogados trabalhistas na luta por reconhecimento de direitos, né, que a gente vê tão vilipendiados hoje em dia
como se fosse necessário atacar direitos para ter desenvolvimento econômico, como se a gente pudesse ter desenvolvimento econômico sem ter desenvolvimento social, como se pudesse abrir mão de direitos para poder ter desenvolvimento, que é o discurso do neoliberalismo, né? Mas isso já é outra conversa. O volume 3, eu estou sem ele aqui, mas é um volume lindo, que é um volume que aborda a luta do MST por terra, e tem fotos de Sebastião Salgado. E o Sebastião Salgado autorizou a gente a colocar um tom terra nas fotos, que são em preto e branco. Mas nesse volume elas têm um tom terra por causa da referência à luta pela terra. E ele é organizado pela Mônica Molina Castanha, que é professora na Faculdade Planaltina, e pelo desembargador Torinho Neto, e pelo professor Zé Geraldo, claro, e tem textos magníficos sobre a construção da promessa esvaziada que está na Constituição da reforma agrária. A gente tem sempre que lembrar que quando a gente fala de reforma agrária, a gente não está falando de uma conversinha de esquerda, a gente está falando da Constituição Federal, que promete esta reforma agrária que nunca foi feita, né? A gente tem, como volume 4, este volume aqui, que também é muito bonito, porque ele tem trabalhos de artistas com sofrimento mental, porque é sobre direito à saúde. O direito achado na rua, introdução crítica ao direito à saúde, que é feito com a Fiocruz e o Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP, né, organizado por mim e mais outros professores e professoras, e tem um significado muito relevante nesse tempo de pandemia, porque tem uma visão de direito absolutamente comunitária e não hospitalocêntrica, que é exatamente a visão necessária de direito de direito à saúde que a gente tem que ter para dar acesso universal da saúde a todos nós. A defesa do SUS se faz aqui de forma muito forte, né? Quando o SUS estava sendo atacado tão fortemente por uma política neoliberal muito clara, feita por vários governos, mas feita sobretudo por esses 2 últimos governos, o que está aí o anterior, e que é tão necessário para o acolhimento e para o desenvolvimento de todas as classes sociais no enfrentamento da pandemia, né? O direito à saúde se concretiza de uma forma coletiva e social necessariamente. Se não for assim, não se concretiza como direito. A gente está vendo isso no dia a dia. São as comunidades carentes que estão se organizando para poder fazer valer o direito. Se não houver essa auto-organização, só a organização estatal, sobretudo a organização estatal carente que a gente tem, carente de liderança que a gente não consegue efetivar o direito à saúde. A gente tem o volume 5, que ele é produto desse projeto que eu falei, que são as promotoras legais populares, que já está há mais de 10 anos em Ceilândia, uma cidade aqui em torno de Brasília, ligada a Brasília, a maior cidade do Distrito Federal, que é uma espécie de manual para o curso das promotoras legais populares, né, que é a introdução crítica ao direito das mulheres, e ele é organizado pela professora Lívia Gimenez, pela professora Pista e pelo professor Zé Geraldo, né? Esse curso aqui é uma coisa tão bonita, eu sempre me lembro da primeira vez que eu vi a formatura desse curso, porque eu dei aula nesse curso algumas vezes, e as mulheres que participam desse curso muitas vezes estão sofrendo processo de violência física e psicológica, né? E elas vão se formar para serem agentes comunitárias de justiça de gênero, para poder intervir em situações de violência de gênero, muitas vezes, né? E é muito bonito a gente ver o processo de mudança de autoestima e mudança corporal que a gente vê na construção do direito e na identidade, na autoimagem que essas mulheres têm. Porque muitas vezes elas estão no início do curso com os ombros caídos e com a cabeça baixa. E na formatura, elas estão com os ombros para trás, sempre, eu já vi várias formaturas, elas estão com os ombros para trás e altivas, e seguras da sua identidade e da sua afirmação de direitos. Isso é muito relevante nesse processo de construção do direito que a gente trabalha. A gente tem, depois desse volume 5, o volume 6, que é o volume 4, traduzido para o espanhol, porque ele foi financiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, o Direito à Saúde, então ele foi reproduzido na América Latina para mais de 20 mil agentes de saúde, e incorporou textos de autores da América Latina. Então, é um trabalho que a gente tem um orgulho muito grande. O volume 6, o volume 7 é sobre direito à memória e justiça de transição,
ele é, sobretudo, feito a partir da Comissão de Anistia. Eu integrei a Comissão de Anistia também. O professor Zé Geraldo é pesquisador da Comissão de Anistia. A gente tem a organização do professor Cristiano Paixão, que foi membro da Comissão de Anistia. O professor Zé Carlos Moreira da Silva Filho, que eu chamo de Zeca, né, porque é o apelido dele, que ele também foi da Comissão de Anistia, um pesquisador da área. E é muito relevante a gente falar sobre direito à memória, porque a gente está vivendo um tempo de negacionismo da ciência e negacionismo da história. E o negacionismo da história nega a época da ditadura. É muito curioso. Assim, uma coisa é você achar que a ditadura foi boa, né? Alguém autoritário achar que a ditadura foi boa e que a ditadura é boa, né? Alguém espanhol dizer que Franco era bom, né? Tudo bem, é uma opinião absurda, mas é uma opinião defensável do ponto de vista do absurdo. Agora, você negar aquilo que ocorreu é a estupidez completa. Ela não é só absurda. Ela não é só absurda porque atenta contra os direitos humanos. Ela é absurda porque desconstrói a realidade de pessoas que morreram, de pessoas que foram torturadas, assim, e constrói uma ideia completamente falsa de que as pessoas que foram perseguidas pela ditadura, elas eram terroristas, né? Eu fui da Comissão de Anistia por mais de 2 anos e eu julguei, eu acho que 3 ou 4 pessoas que pegaram em armas para poder praticar atos contra o regime, né? Todo o restante de pessoas que eu julguei eram pessoas perseguidas porque eram simpatizantes de partidos políticos, eram ligadas a pessoas que eram simpatizantes, eram companheiros ou companheiras de pessoas que eram simpatizantes, ou eram simpatizantes do Brizola, lá no Sul, que foi contra o regime. Ou seja, era gente que não tinha nada a ver com luta armada, que sofreu perseguição política e teve sua vida esfacelada de alguma forma, e muitas vezes sofreu tortura física muito violenta. E muitos deles vieram a morrer, né? É um período tenebroso da nossa história que a gente não pode deixar passar batido nesse negacionismo estúpido que está ocorrendo e fingir que não aconteceu. E esse volume é dedicado a isso. O volume 8 é sobre direito à comunicação. Ele foi uma demanda da Faculdade de Comunicação, né? Essa capa tem um formato de pôster, né? E é uma visão crítica sobre o direito à comunicação, que também é um assunto mais do que relevante em época de fake news, né? É um assunto que está na ordem do dia. O acesso à informação e a divulgação da informação e a comunicação, eles são ferramentas fundamentais, né? Acabou de sair esse filme Dilema das Redes, né? Que só mostra uma coisa que nós que já trabalhamos com pesquisadores, eu não sou pesquisador da área, mas eu conheço pesquisadores da área, né? Que já falavam disso há muito tempo, da manipulação que se faz a partir das plataformas, das redes sociais, do pensamento das pessoas, né? E que é muito pior do que a gente imagina. E você falar sobre liberdade, sobre direito à informação, sobre direito à participação política e sobre democracia, num tempo em que organismos privados detêm esse poder todo, é uma coisa muito complicada. Então, a gente tem que colocar em pauta a possibilidade de emancipação, inclusive em função disso, porque o filme é muito curioso, porque ele não fala na responsabilização dos donos das plataformas. Ele denuncia, é interessante porque denuncia, mas são ex-trabalhadores das plataformas que ficaram muito ricos, nada contra, mas que ficaram muito ricos, se arrependeram, que ótimo, mas não fala na responsabilização penal e na responsabilização civil dessas plataformas e no controle jurídico dessas plataformas. É necessário que exista controle jurídico e controle social, sobretudo, da comunicação que circula no mundo. A gente tem inúmeros trabalhos que foram feitos a partir do direito achado na rua. A gente tem inúmeras dissertações e teses que são desenvolvidas a partir do núcleo do direito achado na rua. Em relação à criminologia, é importante ressaltar que o professor Roberto Lira Filho começou na criminologia crítica. Ele tem um livro clássico chamado Criminologia Dialética, que é um livro bastante denso, né? Um livro que eu li no mestrado, de uma densidade muito grande, um precursor da criminologia crítica no Brasil. O professor Zé Geraldo começou dando aula de criminologia. A gente tem uma coletânea que se chama Direito Vivo, uma série chamada Direito Vivo, que eu e o professor Zé Geraldo coordenamos, né? O primeiro volume é esse, que é meu,
depois tem o volume 2, que é do Zé Geraldo, depois tem o volume 3, que sou eu que organizo, né? Volume 4 saiu mais recentemente, é uma homenagem ao professor Alberto Aguiar, que faleceu ano passado. O volume 5 está saindo agora, vai ser o professor Zé Geraldo que organizou. E ele, né, na realidade, para conectar com os trabalhos que estão sendo produzidos por agora. Eles não são tão temáticos e tão perenes quanto esses cadernos que eu acabei de apresentar, né? E o volume 9 desses cadernos do Direito Achado na Rua, de introdução crítica, ele é sobre direito à moradia. Ele acabou de sair para vender na editora da UNB, né? Coincidentemente, a gente recebeu esse anúncio ontem, né? E é um trabalho que a gente tem muito orgulho da relação teoria-prática. Tem um livro que eu organizei sobre a extensão universitária na UNB, que ele retrata boa parte dos projetos de extensão que são vinculados à perspectiva teórica do direito achado na rua, né? Em síntese rápida, né, eu acredito que seja isso, Fernanda. Eu acho que o tempo já está estourando no que você tinha previsto para a gente conversar, para eu expor rapidamente isso, né? Eu acho até que eu extrapolei um pouco, mas eu acho que, como volume de informação, eu acho que é suficiente para que a gente possa conversar um pouco a partir daí e relacionar melhor com a criminologia crítica que você tanto trabalha. É isso. Bom, Alexandre, muito obrigada por... Estão me ouvindo, Tom, né? Muito obrigada por essa explicação tão didática. Eu creio que a gente não está vendo, né, quem está nos ouvindo, mas eu creio que muitos membros do Grupo Goiano de Criminologia, né, estejam aqui agora. E era exatamente isso que você fez, exatamente o que eu te pedi, era exatamente isso que eu queria trazer, né, especialmente para o grupo e para todas as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente. Eu queria e quero, né, que as pessoas conheçam o direito achado na rua com profundidade. Eu quero que as pessoas conheçam o direito achado na rua como a escola que o direito achado na rua é, né? Eu quero que as pessoas conheçam o direito achado na rua e entendam por que o crime-ideia se fundamenta e se baseia teórica e praticamente, como tem o direito achado na rua e a criminologia crítica como fundamentos práticos e teóricos. E quero dizer também que para as pessoas da regional, para as pessoas do crime-ideia que tiverem interesse em ver, em conhecer esses livros todos, eu posso disponibilizá-los para vocês depois. Bom, mas enfim, o professor Alexandre começa a fala dele citando o Roberto Lira Filho, né? Ele até começa mostrando o que é direito, que é um livro do Roberto Lira Filho, acho que o primeiro livro o primeiro livro dele que a gente trabalha na universidade, a gente começa a trabalhar o direito na Regional Goiás a partir desse livro, inclusive. Eu quero fazer, talvez algumas pessoas já tenham me ouvido falar desse texto, porque é um texto que a gente trabalha muito no crime-ideia. Eu até achei, Alexandre, que você fosse fazer uma menção a ele, quando você começou a mostrar todos os textos do Lira Filho, que é um texto que o professor José Geraldo Júnior adora mencionar. Ele, inclusive, mencionou esse texto na minha banca de doutorado, sugerindo para que eu aderisse, né, para que eu juntasse esse texto na minha tese. É um texto do professor Roberto Lira Filho, que, na verdade, é uma carta. É uma carta que ele escreve para um jovem criminólogo. O texto se chama Carta a um Jovem Criminólogo, e o texto não só se chama, o texto é, de fato, uma carta que ele direciona fazendo observações e fazendo uma crítica muito construtiva a um texto de um garoto que tinha sido o orientante dele anteriormente. Bom, e nesse texto, esse texto é ali mais ou menos de 1980, né? E aí,
esse aparecimento, essa construção, início do cerne, né, do direito achado na rua, ele também coincide com o POP, né, da criminologia crítica no Brasil, que também se dá por aí. Nesse texto, o professor Roberto Lira Filho, ele vai falar, ele explica durante, aliás, 20 páginas para esse garoto, para chamar a atenção do garoto para o que é um direito emancipatório, para que é o direito de libertação. Ele vai chamar a atenção do garoto para a construção da criminologia crítica a partir do direito achado na rua. E é absolutamente sensacional. Então, tudo isso que você disse sobre o direito achado na rua é o que nós trabalhamos todos os dias, né? É o chamamento que eu chamo isso quando eu estou conversando com o pessoal na universidade, estudantes, ou com todos os membros. Nós temos membros externos da universidade no grupo de criminologia, mas eu chamo isso de chamamento à racionalidade, né? Que é o que o próprio professor Roberto Lira Filho, como o próprio professor Roberto Lira Filho chama isso, como o Zaffaroni chama isso também. E trazendo isso para o direito penal, por meio da criminologia crítica, isso quer dizer nada mais, nada menos de nós precisamos racionalizar o direito penal. E aí, a partir do direito achado na rua e da criminologia crítica, nós conseguimos fazer isso. Porque nós entramos numa vibe de uma onda punitivista, nós estamos retomando uma vibe de uma onda punitivista, né? Agora, nos últimos anos e nos últimos tempos, que é irracional. Então, quando a gente pensa cientificamente, quando a gente consegue pensar a partir de uma escola, a partir de uma linha teórica e prática, a gente consegue racionalizar. E o que o direito achado na rua e a criminologia crítica vem fazendo nesse sentido, e que é muito importante para a estrutura, para a razão da existência do crime-ideia, é a desconstrução do positivismo e a desconstrução do dogma a partir do raciocínio, a partir da racionalidade, e a partir dessa perspectiva de que o direito ele não se gera sozinho, o direito não existe para que pessoas usem togas e canetas elegantes e se fechem nas suas salas com seus ares condicionados todos os dias e usem esse status para construir as suas vidas sociais. Não! O direito ele existe para responder às questões mais complexas, intersubjetivas e intercoletivas que aparecem todos os dias dentro da sociedade e que são incontroláveis, né? Então, eu amei que você cita Kelsen de uma forma irreverente, né? Eu adoro isso, porque esse formato que o direito, e especialmente o direito penal, quer colocar, com a regulação, né, com a vigília e com o excesso de punição, ele é absolutamente impossível, porque o ser humano, eu sempre brinco com os meus estudantes que quanto mais o direito quiser enquadrar o comportamento humano, mais esse formato, né, vai ser ameboide, porque as relações humanas elas têm um formato ameboide, elas não são formatáveis. Então, o direito penal, especialmente, é o direito do ser, ele não é o direito do dever ser. E é absolutamente impossível a gente pensar isso nesse sentido. E nós temos vivido, penalmente falando, né, uma necropolítica banalizada, uma necropolítica que tem sido naturalizada pelos processos de estigmatização, que naturalmente causam processos de exclusão, e esses processos de exclusão também naturalmente vulnerabilizam as pessoas ao direito penal e às instituições penais, e as instituições penais e o direito penal têm colocado em prática com muita naturalidade esses processos de necropolítica. E aí eu sempre chamo a atenção do pessoal, sempre chamo a atenção de todas as pessoas com quem eu converso sobre esse assunto, não por uma questão técnica, mas pela importância essencial, pela importância humana da gente saber a diferença de quando a gente está tratando
de direito penal, de quando a gente está tratando de agências penais e de quando a gente está tratando de sistema penal. Porque quando a gente fala em sistema penal, a gente não está falando de cadeia, a gente não está falando de judiciário só. Quando a gente fala em sistema penal, a gente está falando de toda uma microfísica, né, de poder, e aí citando Foucault agora, de todas as micro-relações de poder que existem dentro do corpo social e que determinam essa vulnerabilidade penal. Ou seja, nós todos, cada um de nós, pessoalmente, socialmente, estamos incluídos dentro desse processo social, desses processos sociais de estigmatização, de exclusão e de vulnerabilização das pessoas ao direito penal. Então, isso é o sistema penal. Todos nós compomos o sistema penal com os nossos preconceitos, com as nossas normas de conduta, com as expectativas que nós depositamos sobre o outro, com o nosso olhar... com o nosso olhar virtual sobre o outro, né? Como diz o Irving Goffman o tempo inteiro. Então, por isso que eu chamo a atenção da galera e falo, gente, quando a gente está falando em sistema penal, a gente está falando de sociedade. O sistema penal é essa rede que está entranhada dentro de nós, dentro da sociedade, como um corpo que tem o poder de determinar quem ela aceita e quem ela não aceita, e o direito penal ele é o instrumento utilizado para executar essa aceitação ou não. Então, nesse sentido, eu chamo a atenção das pessoas para a importância, né, de nós concebermos um direito penal que seja mais focado no direito achado na rua, que seja fundamentado na criminologia crítica e que tenha como objetivo pensar o sujeito a partir da sua construção, enfim, subjetiva e emancipatória, sabe? A partir acho que a palavra é essa, você usou a palavra o tempo inteiro, né? A palavra é liberdade. Enfim, quero agradecer mais uma vez a sua participação e nosso tempo é muito curto, a gente só tem 1 hora aqui. É claro que esse assunto não se esgota, né? Eu quero convidar as pessoas para participarem com a gente aqui no chat, quero que a gente dê uma olhada no que as pessoas estão dizendo, observando ou perguntando, e claro que como o nosso tempo é muito curto aqui, eu quero convidar as pessoas para participarem dos nossos eventos, enfim, para a gente continuar discutindo sobre o assunto. Mas eu queria que o pessoal do grupo trouxesse para a gente as questões do chat agora. Temos questões? Tem uma questão sobre pandemia, encarcerados, que aí questão sobre processo de remissão de pena, e um interesse sobre pluralidade jurídica, pluralismo na realidade. O que está por enquanto aqui no chat. Pegando a sua fala, Fernanda, eu já posso falar um pouco? Por favor. Pegando a sua fala, porque hoje é o dia que eu mais dou aula, né? Eu dou aula de manhã, de tarde, de noite. Em seguida, eu entro numa aula e na graduação, né? E eu passei o ponto de mutação hoje, então revi o ponto de mutação hoje para poder trabalhar com os estudantes. E o ponto de mutação é um político, um poeta e uma física, né? Uma cientista, né? E é uma discussão a partir do Capra, numa relativização, coisa e tal. E tem uma hora que ela começa a falar dos absurdos que se reproduzem. Os absurdos que se reproduzem. E eu acho que a pandemia... eu estou muito ligado na pandemia e na questão do neoliberalismo e na desigualdade. A pandemia, ela colocou a nu uma série de coisas na nossa sociedade. Uma série de violências, uma série de desigualdades que as pessoas, na sua maior parte, não via. O grupo goiano de criminologia via, o grupo de direitos humanos, mas o grosso da sociedade não via. E, de repente, tá aflorando uma realidade que é o que a gente aponta como absurda. Né? Se tem uma coisa absurda, é o sistema penitenciário brasileiro. Né? Existe pouca coisa
que funcione de forma mais perversa do que o sistema penitenciário e o sistema de justiça penal brasileiro. Quando você para pensar nos dados estatísticos de encarceramento de jovens negros da periferia, você para pensar nos dados estatísticos de presos com julgamento, com prisão provisória, você para pensar no número de encarcerados que estão encarcerados por tráfico de drogas, e sobretudo os que são por tráfico não violento, mas por tráfico de drogas, sendo que a sociedade consome drogas o tempo inteiro, né? A sociedade consome drogas na farmácia, consome drogas no botequim, consome drogas o tempo inteiro, né? Mas determinadas drogas são proibidas e são criminalizadas como crimes hediondos, se você vender. E se você vender em determinados bairros em Goiânia uma quantidade é uso, se você vender a mesma quantidade em outro bairro em Goiânia, vai ser tráfico. E isso leva a jovens serem encarcerados. E o encarceramento é o ápice da violência, porque ele se dá em condições desumanas, no grau mais elevado, em alimentação desumana, comida azeda, em convivência com ratos, né, para os jovens que não sabem, né, o sistema penitenciário funciona assim. Os ratos são um dos problemas, eles constituem um dos problemas do sistema penitenciário, e com uma organização interna que acaba gerando o crime organizado sob a forma de comandos, para poder, inclusive, se organizar para além do crime, né, para poder gerar uma gestão do presídio. É a coisa mais insana quando você olha para uma coisa dessas. Que é a mesma coisa quando você olha para a sociedade que se reproduz e fica reproduzindo, fica falando o tempo inteiro de teto de gastos, e sabe que se não der dinheiro para as pessoas comerem, as pessoas não vão ter o que comer, né? Porque nós estamos no meio de uma crise onde o número de desempregados aumentou e a economia não está andando. Então, e é uma crise de saúde em cima de uma crise econômica. Ou seja, são absurdos em cima de absurdos. E a solução que se oferece para o sistema penal é armar a população. Assim, a gente está vivendo os absurdos dos absurdos dos absurdos. E o que é mais louco, a gente vivencia isso e está vivendo a efetivação disso. A gente vive a efetivação disso no sistema judiciário, no sistema legislativo, no sistema político-administrativo. Nas universidades, a gente vê gente, inclusive, reproduzindo esse tipo de pensamento, né? E assim, eu fico muito impressionado porque, assim, pessoas acham absurdo eu falar na legitimidade do movimento sem teto, por exemplo, como legítima organização social da liberdade. Porque o movimento sem teto, o que ele faz? Ele ocupa prédios desocupados, que estão sem pagar IPTU há décadas, terrenos desocupados, para dar uma função social de moradia e dignidade a pessoas que não têm aonde morar e não têm condição de sobreviver e o Estado não consegue acolher. Ou seja, constrói o direito nas barbas, nas franjas do Estado, e de um Estado que não consegue acolher. E assim, eu já ouvi falar, eu fazia uma declaração dessa em palestra, e ouvi dizer que isso era absurdo. E a mesma pessoa não reconhece, e era um delegado, não reconhece que ele cumpre uma função absurda ao mandar tanta gente para a cadeia em condições tão absurdas. A gente vive um tempo do absurdo, né? O problema todo é que nós, da universidade, e que trabalhamos com essas teorias, tanto da criminologia crítica quanto do direito a achar na rua, a gente tem a função de apontar, de colocar o dedo na ferida e apontar, né? Dizer, olha, não é assim, é assado. E por que é assim e não é assado? Porque eu estou demonstrando para você, pelos argumentos X, Y, Z, pelos fatos Y, X, Z, e pelos elementos de realidade X, Y, Z, que eu estou te mostrando. Eu não estou inventando uma teoria que está sendo reproduzida no WhatsApp. Eu estou fazendo ciência para poder te demonstrar com argumentos e com fatos determinados posicionamentos em relação à realidade. Se você quiser discordar, vamos fundamentar e confrontar esses argumentos. Caso contrário, a gente está no papo de botequim e no papo de WhatsApp.
E o papo de WhatsApp, o papo de botequim não tem legitimidade democrática e muito menos legitimidade científica. Né? Essa é a pura verdade. É falso. Não tem legitimidade democrática e não tem legitimidade... Assim, eu adoro bater papo no botequim, mas é um papo que se esvai. Né? E se você for levar a sério, não é para levar a sério. Né? A não ser que você queira construir uma outra coisa, mas como legitimidade democrática é surreal. Né? Não é para isso. Os espaços de construção democrática são outros, os espaços de construção científica são outros. Né? Já estou falando demais de novo. Bom, gente, só para constar, eu acho que a maioria das pessoas não sabe, o professor Alexandre, como coordenador do PET da UNB, fez um trabalho incrível numa das instituições prisionais do DF, e aí isso também é um assunto para um próximo momento. Eu quero declarar publicamente a você, Alexandre, que você é um eterno convidado do Crimideia, porque você é um símbolo, né, hoje do direito achado na rua no Brasil inteiro, e também, como trabalhamos com subjetividade, eu não tenho o menor pudor em dizer que com certeza uma das pessoas mais comprometidas com os direitos humanos que eu já conheci, uma das pessoas mais humanas e generosas que eu já conheci, eu não poderia deixar de dizer isso aqui. Então, eu já vou te comprometer agora, te dizendo que a gente está te convidando para um mini curso no Crimideia, que a gente vai tratar sobre isso depois. E eu quero agradecer a sua presença com muito carinho, dizer que você marca um momento importantíssimo da história do Grupo Goiano de Criminologia, né, com essa sua fala. Foi a primeira fala oficial sobre direito achado na rua que nós fazemos aqui. Eu fiz questão, sempre planejei que essa fala fosse sua, por razões óbvias, né? Então, nós contamos muito com a sua ajuda e com a sua presença, sempre. Eu quero também agradecer ao canal da Reitoria Digital por ter proporcionado para a gente esse espaço, agradecer ao FG Oficial, agradecer as pessoas que estão aqui presentes, né? Eu não sei quem vocês são, mas obrigada por estarem aqui, por terem participado com a gente. Obrigada a todas as pessoas, a todos os membros a todas as pessoas que de alguma forma participam de algum dos projetos do Grupo Goiano de Criminologia. Assim, vocês têm sido estruturante para a gente. E obrigada aos meninos Matheus e Tiago, que estão aqui ajudando a gente nessa logística, que é um pouco enlouquecedora para nós freirianos, que não somos acostumados com lives e com computadores. E eu creio que seja isso. E aí eu quero dizer que sentimos muito a ausência do professor Alan Hahnemann, que não pôde estar hoje aqui com a gente, que é o meu grande parceiro de coordenação e uma pessoa muito importante também na existência em todas as atuações do Grupo Goiano de Criminologia, desde sempre, estamos juntos sempre. Então, deixar um forte abraço para o Alan aqui. Gente, muito obrigada. Alexandre, muito obrigada, de coração, e um forte abraço a todos e boa noite. Obrigado a vocês.